Assim como no caso das operadoras de telefonia celular, o cliente também pode transferir seu financiamento para outro banco, caso encontre condições mais interessantes. O projeto do governo federal tem o objetivo de estimular a concorrência e reduzir os custos bancários. Caso o consumidor encontre um outro banco que ofereça juros mais baixos, é possível mudar de instituição para quitar a dívida. O tema da nossa aula de hoje é Produtos e Serviços Financeiros, parte 3. O primeiro assunto que nós vamos tocar hoje é crédito direto ao consumidor, o famoso e conhecido CDC. Nós temos 3 tipos de CDC. O primeiro CDC que nós vamos comentar é o CDC com interveniência. Ele é específico para pessoas jurídicas. É chamado de CDCI, quer dizer, CDC com interveniência. Somente empresas que podem atuar. Como é que é feito este processo? O banco empresta dinheiro para uma empresa que vende, exemplo, eletrodoméstico, e ela vai usar esse dinheiro para repassar um financiamento para os seus clientes. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, uma empresa que vende no varejo, uma empresa comercial, ela, como não é uma financeira, ela não pode ganhar dinheiro em cima de juros. Ela pode repassar, então ela vai até um banco, pede dinheiro emprestado, um valor grande, e aí ela pode vender a prazo a sua mercadoria. Ela quer ter competição no negócio. Então ela vai repassar apenas os juros, vai embutir no seu produto e repassar. Ela não pode vender com juros. Então é o chamado CDCI. Quem deve para o banco é a empresa que pegou e não o cliente que comprou. Aí nós temos um outro tipo de CDC que é chamado crédito direto, é o CD, também específico para pessoas jurídicas. Qual é o funcionamento dele? Ele funciona da seguinte maneira. A empresa financeira, o banco, a empresa financeira, assume todo o financiamento que é feito para os clientes daquela loja. Então, a loja vende à vista. Quando é a crédito, passa para a financeira. Eles vão trabalhar dentro do mesmo ambiente. Quer dizer, tem funcionários da financeira dentro da loja. Quando é venda à vista, o negócio é feito com caixa da loja. Quando é feito a prazo e tem cobrança de juros, é feito com a financeira. Quem vai fazer o cadastro é a financeira e a loja fica isenta. A loja recebe o dinheiro à vista da financeira. A financeira financia para o cliente e vai cobrar juros. E por fim nós temos o CDC automático, que é o CDC que nós já conhecemos. CDC automático em conta corrente. Este sim é para pessoas físicas. Ele pode ser para pessoa jurídica também, não tem problema. O único detalhe é que pessoa jurídica não tem interesse. Pessoas físicas é que fazem. É aquele que você, tendo a conta corrente, vai até um terminal eletrônico e já está previsto. Você coloca o seu cartãozinho ali, escolhe qual é o tipo de empréstimo que você quer, em quantas vezes quer pagar, não tem garantia e é vinculado à sua conta corrente. Esse é o CDC automático, aquele que é vinculado a uma conta corrente. Te dão um limite de crédito e você vai lá e tira a hora que você quiser. Evidentemente que, por não ter garantia, os juros são bem mais altos. Vamos falar de crédito rural? O crédito rural, como nós sabemos, ele é aquele financiamento que é feito para agricultura ou pecuária, né? O rural envolve agricultura e pecuária. Agricultura são as commodities, que são o plantio de commodities, né? Soja, milho, trigo, arroz, algodão, etc. E a pecuária, que é financiamento para a criação de bois, de suínos e etc., de animais, consequentemente. Bom, o crédito rural, o dinheiro tem que vir de algum lugar para poder fazer financiamento. Por quê? Porque o crédito rural ele tem subsídio. Normalmente, a maioria das operações são subsidiadas. O que quer dizer subsidiada? Quer dizer o seguinte, que o governo cobre uma parte dos juros que o agricultor teria que pagar, porque é de interesse da nação que sejam plantados bens, principalmente para a alimentação da população e para a exportação. Agora, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Da onde que vem o dinheiro? 25% dos financiamentos para a agricultura e para a pecuária, quer dizer, para o crédito rural, eles são originários de 25% do depósito à vista.
Então, todo depósito à vista, 25% é separado para o crédito rural. Outra parte vem dos fundos de commodities. O que são commodities? Commodities são bens de agricultura que são vendidos in natura. Arroz, milho, soja, trigo, tudo isso, a laranja, né, o suco de laranja, eles formam as commodities. Então, um fundo de investimento, ele pode ser feito apenas para investir na agricultura. E ele vai comprar alguns títulos que vão beneficiar o agricultor. Por exemplo, CPRs, crédito para o agricultor. O agricultor emite um título chamado CPR e que o fundo de investimento vai comprar, esperando a valorização, e o agricultor vai fazer o plantio e depois ele resgata. Tem fundos de investimento que são criados apenas para investir em fundos de commodities. A outra parte vem da dotação de governo, o governo federal separa um dinheiro para financiar a agricultura e outros são recursos livres dos próprios bancos. Os próprios bancos separam dinheiro para financiar a agricultura. É claro que quando são recursos livres, os juros normalmente são juros de mercado. Para o crédito rural, quais são as modalidades de financiamento que nós temos? Nós temos 3 tipos de financiamento. Para investimento, que é aquele aquele financiamento que é feito para bens fixos. Por exemplo, construir um galpão é investimento. Construir um silo, galpão, uma cerca, tudo isso é investimento. Por quê? O investimento, ele não vai se acabar com a safra, ele fica mais tempo. Por exemplo, comprar um trator é investimento, porque ao término da safra, você não joga o trator fora, você vai usá-lo para a próxima safra. Então, investimentos são de bens fixos e semifixos, ok? Muito bem. E aí nós temos o custeio. O custeio é o dinheiro, o financiamento que vai ser usado para o plantio. Vamos pegar, por exemplo, o milho. Planta é o dinheiro que vai custear a compra da semente, que vai custear o tratamento e depois vai custear a colheita. Para tudo isso precisa de dinheiro. O agricultor precisa ter dinheiro, não é isso? Para comprar semente, fazer o plantio, arar a terra, jogar semente, depois comprar veneno, comprar adubo e depois ele pega dinheiro também fazendo parte do custeio para poder fazer a colheita. Tudo isso é custeio. Feito após a parte do custeio, que termina com a colheita, nós temos a comercialização, que é a venda do produto que foi colhido. Tá? Essa é a comercialização. Pode ser financiado? Pode. Por quê? Porque ele pode financiar tanto as cooperativas que compram, alguém que compra a mercadoria para vender posteriormente, como ele pode financiar o próprio agricultor para que ele espere um preço melhor. Quer dizer, o mercado reagir e ele ter um preço melhor. Muitas vezes dá uma super safra e aí o agricultor, se for vender, ele vai perder dinheiro. Então o que ele faz? Ele pega e segura um pouco e pega um financiamento para esperar o preço dar uma subida. Nós temos os prazos máximos para financiamento de custeio. Se for um financiamento agrícola, o prazo máximo é de 2 anos. Por que 2 anos? Porque existem algumas lavouras que o prazo é maior. É que nós estamos acostumados com essas lavouras tipo soja, milho, trigo, que o período aí gira em torno de 6 meses. Mas existem algumas agrícolas que eles levam mais tempo, não é isso? Se você pegar, por exemplo, uma safra de café, por exemplo, ela não dá toda vez, ela demora mais tempo, então o financiamento é mais longo, ela não é a cada 2, 3 meses tem uma safra de café. Então, os financiamentos são longos. É claro que na hora de fazer o financiamento para custeio agrícola, as empresas que dão assistência técnica vão dizer qual é o tempo que se leva entre o plantio e a colheita. E aí é o prazo que vai entrar o financiamento. Quer dizer, o financiamento não pode ultrapassar o prazo que foi estipulado para a sua colheita, né? Feita a colheita, dá normalmente um prazo aí de 90 dias após a colheita para o agricultor poder ver se tem preço no seu produto e aí o contrato se encerra, ok?
E aí nós temos o financiamento pecuário, que o prazo máximo é de 1 ano. É para engorda de bovinos, né, de bezerro, para depois levar para o abate. Então o prazo máximo é 1 ano. E também temos o financiamento de comercialização, que é o beneficiamento ou industrialização. O beneficiamento e industrialização é depois que colhe a soja, vai pegar e fazer um financiamento para transformar aquilo em farelo, transformar em óleo, quer dizer, beneficiar o produto. Né? O que é beneficiar o algodão, por exemplo? O agricultor colhe o algodão, ele vem com aquelas, a parte da semente que abriu e fica grudada no algodão. E aí tem que levar, quem compra é que vai ter que fazer aquela limpeza, isso é beneficiamento. E a industrialização é transformar, por exemplo, o óleo, a soja em óleo de soja. E o prazo máximo é de 2 anos. E o prazo para investimentos financiados? Se for um investimento fixo, é 12 anos. Se for investimento semifixo, é 6 anos. Qual é a diferença entre um e outro? O investimento fixo é, por exemplo, você constrói um silo para guardar produtos agrícolas. Ele não vai acabar com 1, 2, 3 safras. Então é fixo, está lá no solo, não vai sair tão fácil. Então são 12 anos. Investimento semifixo seriam tratores, cerca, porque eles podem ser movidos, o trator pode ser vendido a qualquer momento, então eles são chamados de semifixo, são máximo de 6 anos. Vamos comentar sobre os tipos de títulos de crédito rural. Quando o agricultor vai fazer um financiamento no banco, ele emite, preste atenção no que eu estou falando, ele emite, não é o banco que emite, ele emite uma cédula. Por que tem um nome cédula? Porque se for fazer contrato, ele é muito burocrático. Então a lei brasileira criou uma expressão chamada cédula, que é um misto de contrato e título de crédito. Para execução ele é mais fácil, ele tem facilidades legais para execução, então é um misto aí de contrato e de título de crédito. Sempre lembrando que quem emite esse tipo de papel é o agricultor. O que nós confundimos é que, como é feito no computador do banco, nós achamos que é o banco que emite. Não, quem emite é o agricultor, porque a cédula começa assim, né? Pagarei por esta cédula, quer dizer, pagarei quem? O agricultor, se ele está pedindo empréstimo. Então, o título é emitido pelo agricultor. Os tipos de títulos de crédito que nós temos, de cédulas, né? Primeiro, cédula rural pignoratícia. Cédula é um tipo de contrato rural, é para agricultura, e pignoratícia vem de penhor. Pignoratícia é de penhor. Então, na cédula rural pignoratícia, algum bem está penhorado. Provavelmente a safra que vai ser financiada. Aquele soja que está plantado, ele fica como garantia, quer dizer, como penhor ao banco. Se o agricultor não pagar, a safra pertence ao banco. E aí nós temos a cédula rural hipotecária, que também é fácil, porque é um financiamento agrícola, rural, não é isso? Que tem uma hipoteca como garantia, cédula rural hipotecária. Então, alguma hipoteca, algum bem imóvel foi dado pelo agricultor para garantir que ele faça o pagamento. E aí nós temos a cédula rural pignoratícia e hipotecária, que junta os dois, tem um penhor e tem uma hipoteca. E temos depois nota de crédito rural. A nota de crédito rural é um papel que é emitido, é um contrato que é emitido, vamos dizer assim, um contrato entre aspas, porque ele é um título de crédito. É um título de crédito emitido que não tem garantia real. Ele não é nem penhor e nem hipoteca. Ele é de simples confecção e, por ser uma nota de crédito, ele pode ter aval. Ele tem, a garantia é pessoal, é uma avalista que vai dar garantia. E aí nós temos nota promissória rural. É a nota promissória que uma pessoa física entrega para o agricultor quando ele compra a safra do agricultor. Então ele não compra à vista e ele pede um prazo, ele emite uma nota promissória rural, se for uma pessoa física. Agora, se for uma empresa, uma pessoa jurídica que compra, ela emite uma duplicata rural. Tem agora um título que é muito utilizado atualmente, e é aquele título que os fundos de investimento investem. É a cédula do produtor rural, a famosa CPR. A cédula do produtor rural é quando o produtor rural quer sair fora de financiamento direto de banco. O que ele faz? Ele emite um papel
que ele escolhe para quem que ele quer vender. Normalmente os bancos compram, mas fundos de investimento compram. O que que ele faz? Ele faz o seguinte, vamos supor que ele quer 90 mil reais para financiar a sua safra. Ele pega e, digamos assim, ele calcula que poderia pagar 100, quer dizer, 10 mil seria o ágio. Então ele joga uma cédula e procura quem quer comprar para receber 90 e no vencimento ele paga 100 mil. Quem comprar vai ter um lucro de 10 mil reais. Então é muito utilizado por fundos de investimento, os fundos de commodities, que têm o hábito de comprar cédula do produtor rural. O produtor rural emite e vende para banco ou para fundo de investimento. Uma outra moleza é caderneta de poupança. Todos nós conhecemos, só que caderneta de poupança tem algumas regrinhas. Ela não é tão fácil como nós imaginamos. Primeiro, nós sabemos que a caderneta de poupança, ela rende 0,5% mais a TR, que é a taxa de referência. Essa TR é é a atualização da moeda. Quando essa TR que pode ser negativa, for ficar negativa, para a caderneta de poupança é zero. Ela passa a render apenas 0,5%. O 0,5% é o rendimento da carteira, mais a TR, que é a atualização monetária. Então, se a TR ficar negativa, porque a TR é calculada através de uma equação. São vários indicadores que são colocados, fecha-se a equação. Ela pode dar negativa, mas para a caderneta de poupança, ela não pode ficar negativa. Como é que você vai aplicar na caderneta de poupança e tirar menos? Rendimento negativo? Não pode. Então, a TR, se for negativa, para a caderneta de poupança é zero. A caderneta de poupança, ela rende a cada mês, não é a cada 30 dias. A cada mês vence-se a data base. Então, se você mexer na sua caderneta de poupança dentro do meio daquele mês, o rendimento será calculado sobre o menor saldo apresentado durante aquele mês. É o que vai render a caderneta de poupança. Não se esquecendo que caderneta de poupança, ele vai sempre render a data do depósito. O cálculo da TR é feito em cima da data do depósito e não na data do aniversário daqui a um mês. Sempre a TR do dia. É também considerado uma aplicação, um investimento pós-fixado. Por quê? Porque a TR de hoje você só vai saber amanhã cedo. Então, quando você vai aplicar numa caderneta de poupança, você sabe que vai render TR mais 0,5%. Só que a TR de hoje, que é o que vai contar daqui 30 dias, a TR de hoje, você só vai saber após fechar todo o expediente bancário e financeiro, que aí vai pegar aqueles indicadores que eu falei e fazer o cálculo para ver quanto vai render. Observar que a caderneta de poupança, pessoa jurídica, ela tem imposto de renda. Só não tem quando é uma empresa sem fins lucrativos. Aí não tem imposto de renda. A caderneta de poupança de pessoa jurídica, ela rende 1,5% a cada 3 meses. Ok? É diferente de 0,5%. 1,5% a cada 3 meses não tem a remontagem de meio sobre meio. Então, caderneta de poupança de pessoa jurídica tem imposto de renda sobre o rendimento e tem também o rendimento a cada 3 meses. Ok? Vamos falar um pouco de financiamento à importação e exportação. Então, importação é comprar mercadoria lá fora e trazer para dentro do país. Estou importando, não é isso? Então, para isso, que não é muito interessante para o país, nós temos as linhas de financiamento para importação. Nós temos o Buyer's Credit. Este é um financiamento que um banco estrangeiro faz para quem está importando aqui, para o importador do Brasil. É evidentemente que este financiamento, ele vai transitar por um banco nacional, porque tem que fazer a troca da moeda. Então, Buyer's Credit, no caso de importação, porque nós temos também na exportação essa mesma linha, é um financiamento de um banco estrangeiro para o importador aqui do Brasil. Ele pede um financiamento para um banco lá de fora. E esse dinheiro vai transitar através de um banco nacional, porque o importador aqui não pode pôr a mão em dólares, tá? Normalmente, o financiamento já é pago diretamente para o exportador lá fora, quem está exportando.
E aí nós temos o Suppliers Credit, que é financiamento do exportador. Quer dizer, o exportador lá fora faz um financiamento direto para o importador aqui dentro. Então não tem problema, não tem banco. O banco só vai transitar aí como intermediador da moeda, só na troca, quando você vai fazer a troca dos dólares por reais. Porque aqui dentro do Brasil nós não podemos transitar com reais. O certo é isso. Só as instituições credenciadas que podem ter. E as modalidades de pagamento para fazer pagamento de importação, quais são? A primeira é carta de crédito. O que é uma carta de crédito? A carta de crédito é um compromisso que o banqueiro lá do exportador garante que será quitada a operação. Então é uma carta de crédito, compromisso do banqueiro do exportador que o crédito será liquidado. Quer dizer, alguém aqui vai dar uma garantia para o banqueiro, evidentemente. Tá? O outro é crédito documentário. O que é o crédito documentário? É o documento enviado daqui para o banco no exterior, com algumas regras, e esse banco vai liberar o dinheiro para o exportador quando o importador autorizar. Chegou a mercadoria, está tudo beleza, aí ele vai autorizar. E temos também a cobrança documentária, que é direta ao exportador, tá? Quando você pega o papel e manda direto para o exportador. Simplesmente isso. Deve ser uma relação de confiança, porque não transita pelo banco. As demais, todos os papéis só serão entregues após o pagamento. No caso aí não. Por que precisa dos documentos? No mesmo caso funciona com a remessa sem saque. Quer dizer, manda-se o papel apenas para o banco entregar. Então tem duas maneiras. Você manda o papel direto para o exportador, ele pega o papel, vai até o porto e desembaraça a mercadoria. E a remessa sem saque manda para um banqueiro que por sua vez entrega sem exigir o pagamento. E entrega para o importador ir até o porto e fazer o desembaraço alfandegário. E exportação? Exportação é quando é o do interesse do país. O país tem muito interesse na linha de exportação. Então, a exportação é quando uma indústria, um comerciante do país, ele manda a mercadoria para fora. Vende a mercadoria para outro país, o outro país vai comprar, vai pagar em dólares, os dólares transitarão por um banco nacional, serão transformados em reais e aí entregue para o exportador. Tá? É uma linha bastante interessante para o país. Quais são as linhas de financiamento para exportação? O primeiro que nós temos é o ACC, é adiantamento sobre contrato de câmbio. Como é que funciona? Com o contrato de exportação na mão, o exportador, precisando de dinheiro para produzir a mercadoria, por que ele precisa desse dinheiro? Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Um fabricante de sapatos vai até a Noruega e fecha um contrato para exportar 2.000 pares de sapato. 2.000 pares de sapato não são produzidos do dia para a noite, nas condições que o norueguês pediu. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que voltar, pede um prazo, digamos, 6 meses para produzir os pares de sapato, os 2.000 pares de sapato. E aí, ele precisa de dinheiro para produzir sapato. Como é que ele vai viver 6 meses se o norueguês só vai pagar para ele daqui 6 meses? Então, ele pega um contrato de exportação na mão. Aquele contrato que ele fez com o norueguês, ele vai até um banco e fala assim, olha, eu preciso de um adiantamento para trabalhar durante esse período. Aí o banco fecha o contrato com ele. Quer dizer, ele adianta um dinheiro sobre um contrato de câmbio que será fechado daqui 6 meses quando o norueguês pagar. Então ele pega um adiantamento, que será quitado quando ele mandar o sapato para a Noruega. Muito bem, este é o ACC. Agora, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer o seguinte, do exportador do sapato aqui, falar para o norueguês, olha, eu vou te dar então 60 dias de prazo para você começar a vender os seus sapatos aí na Noruega e aí você me paga. Então, o que aconteceu? Ele deu um certo financiamento, deu um tempo, 60 dias. Só que o ACC, ele vence na hora que pega a mercadoria, os sapatos e põe em cima do navio. A partir do momento que botou o sapato em cima do navio, este não pertence a ninguém. Ele pertence ao capitão do navio, que é o responsável.
Então ele não está na mão nem do exportador nem do importador. O contrato de ACC está vencido a partir do momento que põe no embarque. Muito bem, colocou em cima do navio. O certo é ir lá no banco e quitar o ACC. Só que muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro, porque o norueguês não foi dado um prazo para o norueguês e ele vai ter aí 60 dias para pagar. Aí, o que se faz? Ou se liquida o ACC, provavelmente não vai ter dinheiro, ou faz uma transformação. Faz um contrato chamado Adiantamento sobre Cambiais Entregues, a chamada ACE. Faz uma ACE e quita o ACC. Fica valendo agora o ACE. E aí o contrato vai até o norueguês pagar lá, conforme foi combinado com o banco e com o exportador lá fora. Com o importador lá fora. Tá? Então é feito esse acordo, passa a valer agora o ACE e o ACC é liquidado. Tem um outro tipo de adiantamento que é feito dos envolvidos nessa mercadoria do sapato, que é o exemplo que nós usamos. É o chamado adiantamento sobre contrato de câmbio insumos. Porque um sapato, ele é formado do quê? Ele tem couro, fivela, metal, não é isso? Tem borracha para a sola, para o salto, né? O amarril do sapato. Então, o conjunto disso aí é que vai formar um sapato. Alguém forneceu isso para o exportador. Então, vamos supor aí, vamos pegar o curtume. É aquele que prepara o couro e vende o couro para a empresa de sapato. Então, o curtume, ele vai entregar o couro para que seja exportado no sapato que a empresa está fabricando. Muito bem, e agora? Se a empresa de sapato já pediu um adiantamento para tocar suas despesas, muitas vezes ela pede prazo para o dono do curtume. Olha, eu não vou receber ainda, eu estou pegando um adiantamento, mas é para tocar minha empresa. Dá para você aguardar um pouco? Dá, eu aguardo. Aí ele faz o quê? Ele vai lá e pega o contrato dele com a empresa de sapato, de fornecimento de couro, e pega uma cópia do contrato do exportador com o importador, dos sapatos prontos, leva até um banco e pega um adiantamento de insumos, porque os componentes dos sapatos são chamados de insumos. E aí ele vai pegar também um adiantamento. Temos o outro financiamento, que agora é pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o Exim para embarque. É uma linha de financiamento não muito antiga, que recentemente entrou no mercado aí, e ele faz financiamento antes do embarque. Ele faz um financiamento para exportadores, você pode perceber que tem muito mais linha para financiar exportação do que importação. Então, o Exim para embarque é antes da mercadoria ser embarcada. Então, tem uma linha de crédito. Quais são os bens que são financiáveis que o BNDES financia em qualquer linha? O produto tem que ter 60% dos seus componentes de origem nacional. Todo financiamento que o BNDES faz, ele exige que, por exemplo, o sapato que nós usamos como exemplo, 60% do insumo, quer dizer, dos seus componentes, tem que ser originários, fabricados no Brasil. E aí nós temos também um outro tipo de financiamento que o BNDES faz também, que é o pós-embarque, que o nome já diz. Quer dizer, após o embarque, após fazer o embarque da mercadoria, aí funciona, no caso de ter dado prazo para o importador lá fora. Supplier's Credit existe para exportação. O Supplier's Credit é o refinanciamento ao exportador. Então, assim como na importação, como é que funciona? O exportador aqui no Brasil, não é isso? Ele não fez financiamento, deu um prazo lá. Ele financiou o agricultor, o importador lá fora. Ele fez um financiamento para ele. De posse dessa documentação, ele vai até o BNDES e faz como se fosse um desconto. Está aqui, ó, as condições. Eu financiei o importador. Tem aqui a taxa de juros, tudo certinho. Agora, dá para você me fazer um desconto? É como se fosse uma duplicata. E ele vai fazer um desconto. E aí nós temos também o Buyer's Credit, que é o BNDES aqui financia o importador lá fora, com a interveniência do exportador. Tá? Vamos explicar de novo. O BNDES abre uma linha de crédito para a pessoa lá na Noruega, a empresa que quer importar os sapatos. Só que quem vai ser o garantidor da operação, o fiador da operação,
vai ser o exportador aqui no Brasil. As outras linhas de crédito que nós temos são mais conhecidas, que é o Programa de Financiamento às Exportações, que é o PROEX. Nós temos o PROEX Financiamento, que é um financiamento comum, né, para o exportador. Temos o PROEX Equalização, que ele é baseado em taxas iguais, baseado em taxas de câmbio, e ele vai funcionar sempre de acordo com a equalização do mercado. E temos letras de exportação, que é chamado Export Notes, como se fosse uma nota promissória, em que o exportador emite e faz o desconto dela. Simplesmente isso, não tem muita dificuldade. Vamos falar então agora sobre cartões de crédito. Nos cartões de crédito nós temos várias pessoas envolvidas. O portador, que nós sabemos quem é a pessoa que vai carregar o cartão e fazer dívida, que vai comprar e ficar devendo. Nós temos a bandeira nada mais é do que uma empresa que faz uma grande propaganda, o Visa, Mastercard, e ela vende o nome. Ela vive disso, de vender o seu nome. Então, como um nome muito conhecido, ela pode observar nas propagandas na televisão que ela fala sobre o seu nome, ela não fala sobre a venda do produto, porque isso é coisa da administradora do cartão. E aí nós temos o emissor. O emissor do cartão de crédito é a administradora do cartão de crédito, essa que comprou os direitos do uso da bandeira. E ela vai emitir o cartão de crédito. Normalmente ela é vinculada a uma instituição financeira para poder emitir, autoriza a instituição financeira a emitir o cartão, tipo administradora de cartão do Banco do Brasil, autoriza o Banco do Brasil a emitir cartões em nome dele, Orocard, etc. Tá? E aí nós temos a chamada Acquirer. A Acquirer hoje em dia, nós podemos separar entre Cielo e Reddicar. A Acquirer é aquela que vai dar a parte de sustentação logística para a bandeira. Ela é vinculada a uma bandeira, até o momento, isso está para mudar, ela é vinculada a uma bandeira e ela que leva a maquininha para estabelecimento fazer os seus negócios. Ela que faz a ligação telefônica e ela que administra os valores debitados do cartão de débito. Ela que faz essa compensação dos valores. Tá bom? E aí nós temos o estabelecimento. O estabelecimento é a loja que vai vender com os cartões. A Acquirer, ela faz um contrato com a administradora de cartões, a Acquirer leva a maquininha e o estabelecimento põe lá a propaganda para fazer a venda. E aí nós temos a instituição financeira. O que tem que ver a instituição financeira com isso? Presta atenção no que eu vou falar, que isso é de uma importância fundamental. As administradoras de cartão de crédito são empresas comuns, elas não são fiscalizadas pelo Banco Central. Por ser uma empresa que não faz financiamento, a administradora não faz. Então, ela não pode ser fiscalizada pelo Banco Central. Por quê? Quando você compra no seu cartão de crédito R$800, digamos, nesse mês, chega lá no vencimento do seu cartão, você não tem tudo para pagar, você paga uma parte. Essa parte que você não pagou, alguém tem que financiar. Se você pagar à vista, morreu o assunto. A administradora pega o dinheiro e entrega para quem vendeu a mercadoria. Agora, se você não pagou uma parte, essa parte alguém vai ter que financiar para cobrar juros. A administradora não é financeira, o que ela faz? Ela repassa isso para uma instituição financeira, passa para um banco. Aí o banco é que vai fazer o financiamento desse valor. Então, quando você deixa de pagar, você não paga para essa parte que você deixa de pagar, você não vai pagar para a administradora. Você vai pagar para um banco, uma financeira, porque é ela que você deve agora, porque a administradora não pode financiar. Guarde bem, a administradora não é financeira, então não pode ser fiscalizada pelo Banco Central. E se você fizer uma compra no exterior? Uma compra no exterior, ela é atualizada no dia do pagamento pelo dólar. Tem um detalhe aí bastante interessante. Se você põe, por exemplo, o seu vencimento do cartão para o dia 20, o boleto de cobrança, a fatura, vai ser emitida no dia 15, pelo dólar do dia 15. Só que o seu pagamento é dia 20. O que vai acontecer? Se o dólar modificar entre o dia 15 que foi emitido o boleto e o dia 20, essa diferença do dólar, a administradora ou vai te devolver ou vai te cobrar depois em outra fatura.
tá ok? Porque do dia 5 até o dia 20 pode dar diferença no dólar. E ela é calculada no dia da emissão da fatura, mas vale o dólar do dia do pagamento. E leasing financeiro? O que é leasing? O que é um leasing? O mais conhecido é o leasing financeiro, né?